Buenos dias, diretamente de Zumbilândia, Costa da Lagoa, para nossa TV Zumbilândia. Acabamos de destampar uma câmera de espionagem, onde estamos sendo espionados pelo 6G. 6G, ele não mente, ele já escreve lá do ladinho da câmera. 6G, espionagem na câmera de frente da nossa transmissão, de uma das nossas transmissões. Isso é o que está instaurado para o Brasil. Não sendo suficiente a guerra perpétua, né, instaurada pelos sistemas de saúde em parceria com os governos, exatamente como fizeram contra a saúde do Renato, nos dias que obrigaram o Renato a fazer quimioterapia preventiva. Engraçado que não existe preventivamente suplementação preventiva no Brasil. Não existe suplementação preventiva. Os shakes importantes para a família já estão indisponíveis no Brasil. Indisponíveis no Brasil. Esses são alguns dos métodos que essa galera que é anti-saúde, anti-educação, anti-proteção às crianças usa para continuar cotejando, colonizando as massas, colonizando os pacientes. Como eu falei, estudaríamos analgesia por 2 dias. Estudamos analgesia por 2 dias consecutivos, várias opções contundentes que sempre foram usadas em benefícios do ser humano e não devem ser usadas em contra o ser humano, como isto é usado durante o processo de quimioterapia. Um momento, por favor, Sérgio, não. Agora você não pode fazer o que você estava fazendo aqui. Você tem que respeitar e entender que é o meu momento de gravar isso. Ok. Então sai, desliga e não tenta de novo. Mas eu não tô tentando. Tá? Você tá interrompendo? Você não vê que eu tô aqui gravando? Eu tive que interromper para tirar um garoto de 16 anos. De 16 anos. Você tá fazendo show aí, mãe? Eu tô fazendo show, então para e sai. Voltando ao que eu estou falando, porque esse é o condicionamento. Esse é o condicionamento, a falta de respeito que é ensinada quando as escolas criam os filhos, minimizando os pais e venerando um sistema que sequestra a atenção tanto dessas crianças para coisas que não são úteis. A coisa mais útil nesse momento, nesta família, é esse vídeo que eu estou fazendo. Não existe nada mais útil no planeta do que esse vídeo que eu estou fazendo. Falando sobre os alimentos contaminados com objetivo, com procedimento, para introduzir uma saúde sintética. Quantos materiais plastificados estão sendo colocados dentro dos alimentos para que nenhuma criança tenha saúde? Orquestrado junto com essas porcarias que eles estão sempre dizendo que é obrigatório. 400 famílias foram multadas em mais de 20 mil reais por não colocar o experimento ilegal nos filhos. E isso é justiça? E isso é proteção à criança? Ou isso é um movimento contra a saúde, uma guerra perpétua, uma guerra biológica, porque invadem nosso sangue, invadem nossas vidas, nos sequestram e sequestram nossos filhos para procedimentos inúteis,
porque a quimioterapia, dada como preventiva de câncer de cérebro, é o maior absurdo que a Jonita Del Moral, sem moral, pôde fazer contra nossa família. E essas denúncias que eu faço públicas contra esse grupo da UFSC, que tem sempre os seus interesses globalistas e internacional e não interesses no verdadeiro ser humano. Porque até hoje eu notei aqui, ó, que a nutricionista Kemi, ela disse: "Estás certa, Meg, de não dar Nestlé pro seu Renato. Vou lhe receitar uns lactobacilos para você complementar para ele, porque o efeito que as quimioterapias tiveram nele é devastador." Existe um reconhecimento das nutricionistas e de uma boa parte da medicina que o que é feito naquelas salas de clínica médica é uma carneficina, é um charqueamento do ser humano e um preparo para a morte e não para a vida. Quando eu subi no meu humilde condicionamento de uma esteticista que sabe fazer células se reproduzir, se regenerar, e perguntei, questionei aquela senhora, aquela chefe de equipe, e ela me tratou como um caso isolado. Nós não temos disso no SUS. Uma pessoa que entra aqui na clínica médica, conversar comigo, questionar o sistema e querer saber por que estamos fazendo uma guerra perpétua contra a saúde em vez de curar os pacientes. E ali eu não sabia quantos amigos e quantos inimigos eu estava contratando para a minha vida. Existem soluções. Todo movimento da saúde natural tem soluções, dos quais essa médica também era conhecedora, extremamente conhecedora. E segundo o que eu pude observar, na UFSC, que era uma das que mais aplicava alimentação correta em relação à saúde devido ao grupo de nutricionistas. Porque no CEPOM é pizza com Coca-Cola. Onde foram retirar a medula do Renato no Celso Ramos é pizza com Coca-Cola. E aí, senhores, autoridades em saúde, o que isso tem melhorado desde aquela data para hoje em relação ao que é feito com os pacientes cotichados, colonizados, estupidizados que vocês carregam de município, para lá e para cá, para fazer o seu comércio ilegal com a saúde dos outros? Por que não fazem o comércio de saúde com a saúde de vocês? Ou pensam vocês que as eminências da política vão atrás desse tipo de saúde? Que eles vacinam seus filhos? Eu acompanhei a clínica do médico que faturava com as criancinhas com vacinas que ainda não estavam no sistema. E o que as próprias enfermeiras de lá diziam sobre essas vacinas, em off, só para os melhores da cidade: não faça. A gente está vendendo a vacina, mas preferimos não aplicar lá, porque vai implicar na imunidade das crianças. Então todo mundo comercializa com a mesma porcaria, sabendo que o resultado com a mesma porcaria tem um objetivo de guerra perpétua. A biologia sintética que está sendo implantada é a guerra perpétua. Não é só no útero de animais que estão sendo produzidos seres humanos, e a transgênese permanente, que também é uma transgênese animal, mas também a reprodução humana está sendo danada para se criar outro tipo de comércio.
E eu vivi bem essa fase da história, sou de 83, totalmente vacinada. Participei de todos esses projetos que sequestram a nossa saúde, sequestram, incluindo direito à informação e direito à educação. E depois vem com essa balela de querer processar as famílias que querem estar fora dessa. Fora, fora, fora. Quanto mais famílias fora dessa, mais vamos ampliar o momento dos pais conscientes. Pais conscientes. E vamos resgatar os nossos filhos das mazelas criadas pelo Estado totalitário e opressor, que se não tem competência de se unir ao que é bom, não deve continuar se unindo ao que é mal. Não nos faltam terras produtivas na sua essência para cultivar diversas culturas de frutas, paraíso das frutas, terras para fazer espaços incríveis e envolver a sociedade na produção da sua própria saúde. Não falta isso em Santa Catarina, não falta isso na Ilha da Nicotina, não falta isso na Ilha da Magia. Mas falta boa vontade. Quando os canalhas pretendem encher de algas... já perdi mais uma linha de transmissão. Quando os canalhas pretendem colocar algas na Lagoa da Conceição como sistema preventivo, mas não pretendem criar um hospital que tenha capacidade para cuidar de verdade da saúde. Eu já tenho feito muitas anunciações sobre isso. Quem é que pega o dinheiro? Quem é que coteta com as terras da União? Quem é que está nos comandos? Estou sempre perguntando, quem está nesses comandos? Nos comandos estatais do Estado omisso e totalitário. Se não nos falta terra, espaço, mão de obra, não nos falta nada. Só nos falta uma administração decente que entenda que a Lagoa da Conceição é viva, que ela se autorregenera mesmo com toda a merda que é colocada para dentro dela e que não serão algas que vão resolver o problema. Ao menos não as algas que já foram introduzidas há um tempo atrás e que custaram o dobro do valor para serem removidas depois. 490 milhões para introduzir e cotejar através de UFSC, depois mais 490 milhões para remover. E estamos sempre na roda maléfica do Sansara, sem conseguir sair das porcarias instauradas, e que parece que o Estado omisso e totalitário tem uma porrada de dificuldade de sair dessas mazelas sociais. Eu incentivei uma amiga que nunca cortasse seu pecho e nem aceitasse quimioterapia, mediante ao tão danado doença dos seios. Por esses e por outros motivos, sou considerada problemática e louca. Só que a cidade, lá nos Alpes, que não está fazendo isso em seu hospital, está produzindo saúde e dando qualidade de vida para meninas que desenvolveram esse problema depois de várias doses do experimento e estão se recuperando sem corte, sem nada. O conhecimento, o acesso a essa informação me dá a qualificação para falar dessas coisas e para viver isso também. Isso que eu falo.
mediante instituições de espionagem, mediante instituições de conluios, incluindo um suposto, né, conluio estatal de sequestro planejado das minhas crianças, enquanto não é capaz de desenrolar uma investigação que presta sobre os bandidos que colocaram aqui encapuzados na porta da minha casa, de problemas que vêm se arrastando nesses últimos 5 anos de perseguição por quadrilha de medula óssea, por quadrilha de sangue, por quadrilha de vacinocídio, por quadrilha estatal e por quadrilha local. Quais os motivos dessas porcarias? Tem muita gente ganhando trilhões e bilhões sugados nessas operações que não servem para nada. Não vão produzir resultados contundentes para ninguém desse lugar, a não ser desapropriar a autonomia que esses pescadores ainda têm um pouquinho aqui na costa da lagoa. Enquanto que as vadias políticas que defendem essas ideias deploráveis e globalistas já estão na fila para fazer a dominação. Total dominação. Uma guerra perpétua contra as pessoas boas. Me estranha muito que as famílias, mesmo sendo processadas pelo Estado, ainda defendem algum tipo de governo, algum tipo de política como menos pior. Eu os considero tudo mesmo saco de gato. Igual podemos observar quantos apelos que foram feitos ao Jorginho, e o que a gente teve nos últimos dias foi a nossa própria defensora particular, né, se negando a entregar o processo da criança capa a capa, porque ela sabe que a verdade vai ser exposta. E a verdade já foi exposta de quanto as autoridades falharam. O fator de abrir uma investigação contra os bandidos 6 meses, 7 dias e algumas horas tardio, já é suficiente para desconfiar 100% das polícias de Santa Catarina, que são consideradas as melhores, segundo o próprio governo e sua própria propaganda. E imagina as TVs compradas pelo Estado para falar o que eles querem e bem de quem eles querem. Claro que é muito fácil para esses mesmos do próprio Estado pagar recorde para chamar mãe e pai de problemáticos. Mas se esqueceram que levaram um delegado da corja deles lá para frente das câmeras para dar inputs para putinha maconheiras, e que agora, mediante todas as denúncias que eu tenho feito contra o conluio de saúde, contra os conluios de educação e contra os conluios judiciários, principalmente juízes de infância, serão obrigados a rever tudo isso que está acontecendo com a vida de muito mais catarinenses que nós podemos imaginar. Uma guerra perpétua.